Beleza, pessoal? Gravando, então. Nós, então, vamos para o quinto conteúdo, né, da reumatologia, do módulo de fisioterapia aplicada à reumatologia, tá bom? A fibromialgia é uma doença bastante, de muita procura, né? Muitas das procuras dos ambulatórios, tanto clínicos quanto de fisioterapia, os pacientes, né, são portadores de doenças chamadas de doenças difusas. Pacientes portadores de doenças que apresentam dores e queixas, né, muito diferentes de um paciente para o outro. As doenças, como nós já vimos, artrite reumatoide, osteoartrose, elas podem coexistir, é bem comum que elas coexistam com a fibromialgia. Na prática 3, o próximo conteúdo que nós vamos ver é a fibromialgia também. Até porque eu já tinha separado algumas pacientes de fibromialgia, já estava tudo certinho para começar os atendimentos de manhã. Eu vou utilizar, então, praticamente o mesmo conteúdo, porque é a mesma doença, né? Então, vocês estão tendo esse privilégio de, ao mesmo tempo que verem as doenças na prática 3, também verem na reumatologia. Então, eu não vou dar essa aula para vocês novamente na prática 3, tá bom? Bom dia para quem está entrando agora. Então, dentro do capítulo da reumatologia clínica, a fibromialgia fica dentro da categoria chamada de dores difusas. Vocês se lembram quando a gente viu a classificação da dor? Alguém se lembra em qual tipo de dor que a fibromialgia estava incluída? Eu não lembro exatamente o nome, prof, mas são as dores difusas, que não são nem necessariamente agudas ou crônicas, são bem generalizadas, tem uma característica bem emocional para o paciente. Isso. Ela fica, então, nós tínhamos o quê? A nociceptiva e a nociplástica, né? Então, a fibromialgia fica na categoria das dores nociplásticas, certo? E ela entra naquela categoria da catastrofização da dor. Até porque ela é uma dor que pode apresentar diferentes intensidades em diferentes locais e em diferentes momentos, né? Então, o paciente com fibromialgia vai se conhecendo, mais do que qualquer outra doença, é extremamente individualizada essa queixa. Então, o paciente vai se conhecendo. Nós tivemos uma paciente que teve o filho, ele era um filho único, que ela teve bastante problema até conseguir ter esse filho, né? Ele chamava Renato. Chama, deve estar vivo, com certeza está vivo. Aí ele se casou com uma portuguesa e se mudou para Portugal. E ela, então, fala que ela nunca tinha tido essas dores. A partir do momento que o Renato foi embora, ela ganhou de brinde a fibromialgia. Ela falava desse jeito. Então, é uma doença que tem, com certeza, né, uma conotação emocional.
mas ela não é classificada como doença psicossomática, certo? Ela é uma doença. Opa, é isso, meu Deus. Ela é uma doença dentro da classificação das doenças reumáticas, ela realmente é uma doença reumática de comprometimento músculo-esquelético, certo? E bem complicada de se tratar. O paciente vai ter que se conhecer muito bem. Por isso que é uma doença que necessita de abordagem multiprofissional, né? Porque ela é considerada como uma doença que tem necessidade de uma abordagem cognitivo-comportamental, certo? Que eles chamam de TCC, tratamento cognitivo-comportamental. Então, na verdade, ela não é uma doença, ela é uma síndrome. Síndrome que quer dizer, então, uma reunião de sintomas, certo? Por isso que essa é uma doença que, tendo em vista as multiabordagens, nós vamos ter, então, tratamentos diferentes. Um portador de fibromialgia pode ter um tratamento e uma abordagem terapêutica completamente diferente do outro portador, com o mesmo diagnóstico, né? Então, os pacientes têm dificuldade de entender isso. Por que fulana toma tal remédio e eu não tomo? Será que se eu tomar vai melhorar? Assim como nos grupos, eu faço parte de um grupo no Facebook, chamamos fibromialgia e a dor, os fibromiálgicos e a dor. Eles ficam perguntando, alguém no grupo já tomou esse medicamento? Nossa, você toma, eu vou falar com o meu médico desse remédio, porque às vezes alguém fala que tomou um determinado medicamento e melhorou, teve controle da dor, conseguiu dormir melhor, conseguiu cuidar da casa, né? Conseguiu pensar em outras coisas que não fosse só dor. Nossa, eu vou conversar com o meu médico para ver se ele também deixa eu tomar esse medicamento, porque os medicamentos são controlados, então, obrigatoriamente precisam ser prescritos por um médico. Justamente por quê? Porque ela é uma doença com características bastante diversas, né? E que não tem um marcador biológico do tipo fazer aquele exame e obter o diagnóstico de fibromialgia. O que a gente tem visto também é que é um diagnóstico que tem sido dado até sem critérios também, sabe? A pessoa chega com muitas dores, com muitas queixas, muita queixa de cansaço, de fadiga, pronto, fibromialgia, POF, rótulo. E não é bem assim. Então, muitos diagnósticos têm sido dados também de maneira errônea, né? De maneira sem critérios, mas, enfim, é realmente uma doença de características bem diversas. Portanto, ela não é uma doença inflamatória. Então, dentro das doenças, da classificação das doenças reumáticas, nós temos a osteoartrose e a fibromialgia como doenças causadoras de muita dor, de muito incômodo, né? De muita. Gera muita incapacidade funcional, altera a diária do paciente, altera a sua rotina de trabalho, mas elas não são inflamatórias, certo? Opa. Sejam bem-vindos, gente. Bom dia. Nós já começamos a aula e está sendo gravado, tá bom? Bom, essa doença, ela não é uma coisa nova, não, inédita, né?
Tem dados do século XIX, 1850, 1870, que já se falava de uma doença, né, que tinha uns pontos dolorosos, né? Então, ela era nessa... E a pessoa também apresentava algumas outras queixas que não eram físicas. Então, ela já foi considerada como uma doença psicogênica. Nós até já vimos, né, na classificação das doenças reumáticas, como a doença das histéricas, né? Porque a histeria nessa época era um diagnóstico. Então, essa era uma doença que, além da crise de histeria, que eles consideravam na época, dentro dos padrões da época, ainda apresentavam a parte física, né, de dor física, uma dor que incapacitava. É daí que vem, então, a condição da doença com conotação psicossomática. Mas ela é uma doença reumática. Ela não consta, por exemplo, no código, né, de doenças mentais, no CDM-5. Ela está aqui, na classificação, dentro da síndrome dolorosa, né, e difusa como doença reumática, certo? Ela pode, sim, ser primária, como eu disse, quando ela não se associa com outra doença. Quando ela tem o diagnóstico somente de fibromialgia. Agora, é muito mais comum ela se associar com outra doença. Se associar com osteoartrose, com artrite reumatoide, com lúpus, bastante comum coexistir com lúpus, com a síndrome de Sjögren, que é uma doença bastante incapacitante também, que eu não sei se vai dar tempo da gente ver, mas eu gostaria muito que desse. Então, ela vem muito associada com essas doenças, como eu disse, muito associada com a osteoartrose e com o lúpus, certo? Então, é uma doença difusa, crônica, que a pessoa tem que se conhecer mesmo, né? Levar a risco o seu tratamento, seja ele movimento, né? Hidro, acupuntura, pilates, terapia cognitivo-comportamental, medicamento, quer dizer, uma associação. Existem disponíveis várias abordagens terapêuticas, né? E que cada pessoa, então, tem a condição, a oportunidade de testar, de ver o que é melhor para você, né? Enfim. Ela tem uma distribuição universal. Acredita-se que as pessoas que apresentam fibromialgia na idade adulta, é uma idade adulta, adulto jovem, né, por volta de 35 anos, 30, elas já tenham essas queixas desde a infância. Mas a queixa da infância, ela precisa ser muito sintomática, né, para de repente ser valorizada. E como ela é uma doença difusa, a criança muitas vezes tem dificuldade de relatar exatamente o que ela sente. Existe um estigma de que esse tipo de doença acomete mais as pessoas adultas, as pessoas mais geniosas, ou que guardam muito. Quer dizer, eles pouco relacionam isso com crianças. Eu já tive a oportunidade de tratar uma menina de 9 anos com fibromialgia, que realmente tinha uma dinâmica familiar. A mãe morreu no parto dela e era de um segundo casamento, portanto, as irmãs eram só
irmãs por parte de mãe. A menina era produto de uma segunda relação da mãe. A mãe morreu no parto da menina. Então, ela ficou, né, um pai, esse segundo casamento, o pai se desestruturou com a morte da mãe dela, enfim. Ela ficou meio à mercê do cuidado das irmãs, que já eram bem mais velhas, uma até casada. Realmente a menina tinha uma história de vida após a morte, né, da mãe, o que aconteceu precocemente, ela nem conheceu a mãe, mas assim, ela queria muito saber da mãe com as outras irmãs, enfim. Era uma relação, as irmãs não faziam muita questão, e era uma dinâmica bem complicada. Uma menina, então, que teve um diagnóstico de fibromialgia com 9 anos. A gente acompanhou ela até quase 13, 14 anos. Era uma menina bem difícil, com uma personalidade difícil, muito fechada, muito pouco comunicativa. Quer dizer, acredita-se, então, que muitas crianças tenham fibromialgia, mas é subdiagnosticado na infância, infelizmente. Mas quando essas pessoas procuram ajuda médica, né, ajuda profissional, e eles perguntam, e a pessoa consegue se lembrar, então ela relata, assim, que é uma dor que não é novidade, que é uma dor que se intensificou depois disso, mas que ela sempre teve, ou depois que nem essa paciente, depois que o filho se mudou para Portugal, um único filho, que era uma referência muito forte para ela, porque eles tinham uma relação de amigos. Ela falava, ele era meu melhor amigo, a gente conversava sobre tudo. Então, após um fator que seja deflagrador, digamos, né? A pessoa consegue perceber que isso ficou muito pior, mas que ela sempre teve esse tipo de dor. Por isso, gente, que a coleta de dados da história do paciente reumático, eu sempre digo, é extremamente importante. Você talvez não consiga terminar essa avaliação em um atendimento, ou você pode ir mesclando e conseguindo as informações aos poucos, porque tem informações que eles só liberam depois que estabelecem um certo vínculo com você, enfim. O que você não pode fazer é tomar para si, né, você se empoderar da resolução desse problema, porque ele necessita de multi-abordagens, né, e não tem como você tomar para si, como profissional, que você deixa claro que você vai fazer o seu melhor, dentro da sua especialidade, dentro do seu conhecimento, né? Até sugerir que outros profissionais sejam envolvidos, se você não faz acupuntura, um acupunturista, né? Dependendo da personalidade da pessoa, você vai conhecendo, você pode encaminhar para outros colegas, certo? Acomete mais o sexo feminino. E realmente, até hoje eu tive a oportunidade de tratar mesmo e ver resultados de um homem. Na época ele tinha 38 anos, tinha uma carga de trabalho muito, muito, muito excessiva mesmo. Ele era gerente de um supermercado, que fazia parte de uma rede. Então, ele era responsável em tudo, né? Desde funcionários, tudo, tudo, tudo. Então, ele era o topo da pirâmide daquela, né, daquela loja que ele gerenciava. E como a gente sabe, supermercado, na época, esse supermercado não abria de domingo. Então, é de segunda a sábado, uma carga horária de trabalho e de responsabilidade muito grande. Porque tem a parte do cliente, tem a parte dos produtos, tem a parte, a logística, né, toda, e a venda, e a cobrança, e os funcionários, muito funcionário, muita história, muita gente, né? Então, era uma sobrecarga de trabalho muito grande,
e ele pegou um afastamento após ele ter tido o diagnóstico de fibromialgia. Então, nós tivemos oportunidade de tratar dele, né, lá na clínica escola, com os alunos, e ele teve uma melhora muito boa. E ele ficou muito grato na época, depois ainda mantive contato com ele algum tempo, por e-mail, e depois perdi o contato, não sei nem se ele continua em Maringá ou não. Mas teve uma boa melhora, mas a proporção de homens e de mulheres é talvez até maior do que essa, né, que é relatada pela né, literatura médica, literatura, enfim. As mulheres são mais acometidas e dependendo do grau de instrução, do tipo de vida, da dinâmica familiar, do tipo do casamento, da quantidade de filhos, se tem filhos, se não tem filhos, se deseja ter filhos e não consegue engravidar, se tem filho e os filhos às vezes são problemáticos, um casamento, uma morte, um acidente. Você vai vendo que isso, vai percebendo que isso é quase um relato geral entre os portadores, né? Não que seja coisa ruim, como no caso desse jovem senhor, né? Que era uma sobrecarga de trabalho. Ele tinha bons filhos, estudavam, a dinâmica da casa ficava mais por conta da mulher, por falta de condições dele, mas não havia cobranças, era um casamento tranquilo. Ainda bem, né, coitado? Senão ele não conseguiria nem talvez a melhora que ele teve, certo? Mas a gente, nem que não sejam coisas ruins, mas que sejam sobrecargas, isso é fato comum entre a história dos pacientes, certo? Bom, é aquilo que eu disse, né? A etiologia ainda é desconhecida, acredita-se que a pessoa tenha um aumento da sensibilidade dolorosa, enfim, a gente vai vendo ao longo da aula, certo? Então, a doença se apresenta de maneiras diferentes, na diferença que os pacientes também apresentam, certo? Bom, acredita-se, então, que haja esse desequilíbrio, né, na secreção na produção dos mediadores químicos. A substância P é bastante citada na literatura, é um neurotransmissor, né, que muitos medicamentos utilizados são justamente para quê? Para diminuir a produção da substância P e fazer com que ela fique menos tempo na fenda sináptica, certo? Então, eles vão lidar, esses medicamentos vão lidar justamente com a produção de alguns neurotransmissores, serotonina, glutamato, substância P, outros neurotransmissores. Eles vão justamente interferir né, na produção desses neurotransmissores, assim como no tempo que eles vão permanecer na fenda sináptica. Então, eles vão mediar tanto a quantidade, né, quanto o tempo de permanência. Por isso que alguns pacientes, que, por exemplo, alguns portadores que têm a fibromialgia, têm a hiperalgesia, né, essa resposta aumentada da dor, se ela é por produção aumentada do mediador da substância P, do neurotransmissor da substância P, e ele é um medicamento que vai mediar isso, a pessoa responde bem àquele medicamento. Mas se não é, ela vai tomar
ele não vai notar muita diferença. Por isso que esses medicamentos se diferenciam, até a associação deles se diferenciam de um paciente para o outro. Porque quando o médico propõe um tratamento medicamentoso, uma abordagem clínica, e esse paciente se adapta, né, pega no lugar, no fator real de produção da dor, esse paciente se sente bem. Por isso que a combinação de medicamentos é muito individual. Não se compartilha esse tipo de receitas, esse tipo de indicações, justamente por isso, porque as causas são prováveis e se diferenciam tanto na questão da intensidade quanto na diferença, né, de queixas entre um paciente e outro, certo? Bom, como eu já disse, não está totalmente esclarecida. Existe uma predisposição genética? Sim. Porque senão, todos os dias, né, gente, nós temos pessoas sofrendo problemas, desilusões, perdas, acidentes, mas nem todas desenvolvem algumas doenças que têm essa característica. Então, existe uma predisposição. E na literatura fala dessa personalidade perfeccionista, detalhista, quer dizer, a pessoa sabe como ela é, como ela gosta de levar a vida. E quando ela não tem controle sobre uma situação, quando ela não consegue evitar, quando ela não consegue prevenir, quando ela se considera causadora ou que ela poderia ter feito alguma coisa para, né? E nem sempre é assim. Por mais que a gente leve uma vida controlada, né? Nós não conseguimos controlar e evitar todas as intempéries da vida da gente. Então, essa pessoa se culpa, se condena, né? Se martiriza. Então, existe uma predisposição, existe um tipo de personalidade. O estresse emocional, como está ali, até processos infecciosos, traumas. O trauma entra na questão da sensibilização neural. Ou seja, você tem um trauma, certo? Que seja um corte, que seja uma fratura. Você vai adotar com aquele segmento ou com aquela condição, ou sabendo que quando você pisou ou quando você foi naquele local, de repente uma chácara, uma serra, você teve esse tipo de trauma, que te custou muita dor, muita dificuldade no processo de cicatrização. Então, a tendência que é quando você vá para esse lugar, você desenvolva o que eles chamam de sensibilização neural, que é o quê? É um cuidado, né, por temor de que aquele episódio possa acontecer novamente. Além do mais, isso pode ser tão recente que você precisa estar nesse local causador do seu trauma, e isso esteja ainda em processo de cicatrização. Então, essa sensibilização neural que você tem de lembrar do lugar ou de estar naquele lugar, acelera esse processo de cicatrização. Acelera essa sua autossensibilização. Acredita-se que uma pessoa que é portadora de fibromialgia, tendo ou não tendo esse trauma, né, que seja repetido ou não, ela desenvolva essa sensibilização, né, sem que esse trauma realmente aconteça, ou que tenha gerado, assim, tanta dor ou tanto incômodo. Vocês entenderam ou não?
quando a gente desenvolve essa sensibilização, a pessoa desenvolve essa sensibilização neural, ela tem liberação de vários neurotransmissores. Agora, o portador de fibromialgia pode não ter tido esse trauma para desencadear, mas ele tenha a sensibilização neural. Então, ele tenha uma descarga de neurotransmissores, certo? Por um motivo muito menos importante do que aquele que uma pessoa que tem um trauma físico real libera, certo? Então, são todas hipóteses, todas são estão sendo bastante estudadas, vocês vão encontrar muitos artigos falando sobre isso. A fibromialgia, ainda bem, graças a Deus, tem fartura de referências, né? Enfim. Essa nocicepção aumentada, né, diz respeito a essa sensibilização neural que eu falei. O que para mim não causa dor, para um portador de fibromialgia, possivelmente possa causar muita dor. O que para mim causa dor, para ele vai causar o que a gente chama de alodínia ou alodinia, que é uma resposta desproporcional ao estímulo que foi dado. Então, nós temos a hiperalgesia e a alodínia ou alodinia. Alguém tem dúvida nisso? Bom, portanto, a gente pode ver que a fibromialgia, como está aqui no último parágrafo, ela é resultante mesmo de várias alterações, percepções e interpretações da dor, que no indivíduo suscetível, né, vira uma grande dor, uma grande queixa, alguma coisa que seja insuportável. Então, ele faz o que a gente chama de catastrofização da dor. Então, até que ele consegue controlar a dor, e muitas vezes, eu já disse, ele relata que convive com essa dor desde que ele se conhece por gente, mas que realmente ele procurou ajuda quando ele não suportava mais. Então, quando a gente receber um paciente com fibromialgia, é certeza que ele está ali, ou porque ele foi por livre escolha e sabe que você, de repente, é uma referência na abordagem terapêutica dessa doença, ou porque ele foi encaminhado por um médico, por um clínico, certo? Seja ele um reumatologista, um neuro, um ortopedista, até um clínico geral. Porque às vezes a gente não tem um médico específico para esse tipo de queixa na rede, certo? Então, olha só, você tem que ter um fator, um estresse que seja ele psicológico, infeccioso, físico, imunológico, uma predisposição e uma percepção alterada da dor. Não que você precise ter todos esses fatores, mas é fato que quando vocês começam a coletar a história do paciente, você vai identificando grandes, quantidades dessas queixas, não desse jeito, claro, né, mas que você vai interpretar, e algumas alteradas em né, eu sou muito nervosa, eu guardo tudo, eu não consigo responder, eu não sei falar não. Então, você vai vendo que psicologicamente a pessoa retém, e a gente tem que ter uma chaminé, né? Porque senão acontece o quê? A gente explode, somatiza, percebe que a gente tem uma hipersensibilidade para algumas condições, certo? Alguma dúvida? Alguém quer contextualizar alguma coisa até aqui?
Não, Bruno. Não, ninguém? Não. Vamos lá. Nós vamos ter, então, aqui, eu peguei essa figurinha porque eu achei interessante, porque, olha, fatores que podem contribuir para gerar os sintomas, né? Aí eu achei legal que até a ressaca. A ressaca para lembrar para vocês que é aquele mal-estar que muitas vezes as pessoas sentem após um estresse emocional, após uma grande quantidade de dias de festa, de dormir mal, de comer mal, de, né? A pessoa tem aquele, olha, uma coisa que a gente percebe bastante é quando você tem que acompanhar, por exemplo, um paciente no médico. E eu percebi isso quando eu fiquei com a minha mãe. Né? Minha mãe e meu pai internado, a minha mãe não podia mais ficar lá porque por causa da idade, das condições físicas. Então eu comecei a passar as noites com meu pai. E quando você vai acompanhar uma pessoa, não é para você deitar e dormir confortavelmente. Você nem coloca pijama, você fica numa cadeira, mesmo que tenha um lugar onde você possa esticar suas pernas, você não vai ficar assim a noite toda. É aquela noite picada que você levanta quando a pessoa, daí eles acendem as luzes para poder aferir os dados vitais, uma, duas, três vezes na madrugada. É um medicamento. Então, quer dizer, você passa a noite, você não dorme. Se a pessoa ficar internada uma noite, uma semana, um mês, né? O meu pai ficou 28 dias. Então, é uma semana, foi um mês que parecia que eu tinha lutado numa guerra, né? Por quê? A gente não tem uma noite de sono contínua, quer dizer, você não libera os neurotransmissores, não relaxa, porque você não tem um sono reparador. Então, essa questão da ressaca, eu fiz questão de pegar essa figura para quando a gente fala para vocês, olha, em período de prova, durmam bem, comam bem, né? Evitem passar do horário estudando, porque isso não vai garantir, quer dizer, essa popular ressaca vai dificultar o aprendizado, vai impedir que neurotransmissores sejam liberados, enfim, certo? A fibromialgia, o portador de fibromialgia tem aquela sensação. Deus me livre. Se eu tiver que conviver sem dormir uma noite, como eu passei quase um mês, dormindo mal. No final, eu estava intercalando com cuidadoras, pagando uma noite para as cuidadoras, porque a minha mãe estava vendo que a gente não estava aguentando. E, como eu já falei, a minha irmã tem artrite reumatoide, não pode ficar lá, não tem condições físicas de ficar lá, de ficar num hospital acompanhando. Então, vocês vejam, se uma pessoa que não tem fibromialgia, mas fica sob esses, né, fatores e queixas e predisposição que um portador de fibromialgia tem, e isso que eu não tinha dor, imagina você ter uma dor associada a isso, certo? Então, no dia que vocês estiverem nesse estado de ressaca, seja porque passaram uma noite no velório, ou numa festa, ou numa viagem, ou percebe como você fica no outro dia, sem que você tenha. Não, se você passou uma noite inteira, por exemplo, no ano novo, a virada do ano novo, no outro dia você vai dormir, acordar 3, 4 da tarde, que seja. E depois, aos poucos, você vai colocando sua vida em dia. Agora, imagina você ter isso como rotina, certo? Só dormir com medicamento, só ter melhora da dor com medicamento, e por aí vai. Alguém que está aqui na aula tem algum conhecido ou parente portador de fibromialgia?
Professora, a minha avó tem fibromialgia, mas é bem complicado também, porque o diagnóstico não é muito certo. E eu acredito que ela não tome nenhum remédio específico para isso, eu não me lembro agora, mas ela toma alguns outros, né? E, e É, mas é bem engraçado mesmo essa questão do sono. Tem dias que ela dorme a noite inteira, tem dias que ela fala assim, ai, não dormi nada essa noite, fiquei acordando. Aí eu, se não, acordei com o vô no sonho, não sei o que, ela fala do meu vô também. Mas tem dias que ela dorme até 8 horas da manhã, tem dias que ela acorda de manhã e daí não consegue mais dormir. Então, essa alteração do sono é bem presente para ela. E essas dores, né? Ela tem bastante dor na mão, tem muita dor de cabeça, muita dor na face. E aí ela vai indo, né? Mas eu acredito que ela não tome nenhum remédio específico para fibromialgia. mas não tem remédio específico para É. fibromialgia mesmo. O tratamento é sintomático, Júlia. Uhum. Aquele que sente que tem sono, que tem excesso de sono, que tem falta de sono, que tem dor nisso, que tem o intestino daquele jeito, é tudo muito sintomático. Por isso que não dá para fazer comparação das receitas, das prescrições. Então, agora aqui, e qual que é a idade da sua avó, Júlia? A minha avó tem 76, eu acho. 76. É a idade da minha mãe. Minha mãe tem 78. E é uma idade bem complicada mesmo, principalmente se elas têm a parte cognitiva funcionando, consegue falar das queixas, são muitas as dores mesmo. É o caso, minha avó é bem ativa, ela faz todas as coisas em casa, ela limpa a casa, não gosta que outra pessoa limpa, né? Porque sempre ela reclama que fica alguma coisa suja, não sei o quê. Não faz do Ela jeito dela. vai fazendo do jeito dela. Minha tia mora com os meus avós, e até nessa época de quarentena eu perguntei como é que ela tava, né? Ela falou assim: ah, tô igual, né? Eu sempre fiquei em casa, achei tão bonitinho. Ai, E, também eu ligo perguntando, ela fala: bom, para mim com vírus ou sem vírus é a mesma coisa, eu não saio de casa, né? é bem assim mesmo. Mas eu falei, mas mamãe não tá usando máscara? Vou pôr máscara só se for para levar o lixo na rua. Não sai, né? Porque é meu pai que compra todas as coisas, ele ficou muito bem, graças a Deus, enfim, Que bom. passou. Mas eu estou usando isso de exemplo porque eu fico imaginando, né? Você tem o estresse daquele e ainda ter dor. Eu não tinha dor, mas eu demorei mais um mês para me recuperar de tudo. Mas eu não tinha dor, imagina com isso e você ainda ter dor. Aqui eu coloquei um critério de diagnóstico. Esses critérios, eles são estabelecidos, né, por uma associação internacional, né, de reumatologia. Então, eles são depois validados no Brasil. À medida que esse grupo de pessoas vai se reunindo anualmente ou, né, com prazos maiores, e eles atualizam ou modificam esses critérios, eles vão sendo validados no Brasil pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então vocês vão ver que esse daqui, olha, é de 1990, certo? Esse daqui já é de 99, né? E esse daqui já é de 2010. Então vocês vão vendo como, né, e eles se modificam. Aqui eles consideravam, ainda continua, qual é basicamente o critério de classificação para a fibromialgia, para o diagnóstico. É 11 dos 18 pontos, chamados de tender points, que são pontos dolorosos,
9 em cada hemicorpo. Então, dor difusa, quando vocês ouvirem esse termo de dor difusa, ele quer dizer que existe dor do lado direito e do lado esquerdo do corpo. Existe dor na parte inferior e superior do corpo. E existe dor no eixo axial, certo? Considerando que uma dor lombar, quando você está pesquisando o diagnóstico da fibromialgia, ela já faz parte do segmento inferior, certo? Se você tem uma dor torácica ou cervical, as mais comuns são cervical e lombar, você já tem dor no segmento superior e no eixo axial. Porque é necessário que haja também a dor no eixo axial, certo? Então, essa daqui, no Brasil, alguns reumatologistas consideram que se você tem 9 pontos dos 18 difusos, com queixa maior de 3 meses, você já pode ter um diagnóstico de fibromialgia. Se você não tem um diagnóstico fechado, você está bem próximo de. Mas o critério, né? Se você for fazer um trabalho científico, você não pode considerar esses 9 dos 11, você tem que considerar os 11, certo? Porque em qualquer um desses daqui vai considerar os 11 pontos. O que tem aqui dessa de 90 que não tem na de 99? Vocês vão ver aqui, olha, a polissonografia, certo? Aqui, olha, continua dor difusa no esqueleto axial em ambos os hemicorpos, em 11 dos 18 pontos, uma dor com duração por mais de 3 meses, ou seja, é uma dor crônica. Aqui pode ser feito o exame, né, com algômetro, quer dizer, o que vai medir em quilograma-força por centímetro quadrado a intensidade que você vai implementar para você ver se aquele ponto dói ou não. Então, se você for utilizar algum desses equipamentos, você vai ter que usar um critério que identifique a referência, certo? Que no caso aqui é 4 kg-força por centímetro quadrado. Dizem, né, que você pode implementar 4 kg quando você perceber que o seu leito ungueal aqui, olha, essa região, vocês estão vendo? Estão vendo a minha imagem ou não? Sim, Pro. Sim, dá para ver. Se você for fazer sem esse algômetro ou dolorímetro, que é um equipamento mesmo, que tem um reloginho parecido com o do aparelho de pressão, né, como que chama? O esfigmo, que tem aquele reloginho. O dolorímetro ou algômetro tem um reloginho também que vai intensificar. Quando você não tem e escolhe como diagnóstico a sua palpação, né, a palpação do terapeuta, o que mais se aproxima de 4 kg-força por centímetro quadrado é quando você implementa uma força que o seu leito ungueal aqui fica esbranquiçado, certo? Faz aí vocês. Quando o seu leito ungueal, essa parte da borda inferior aqui, ó, da matriz da unha, fica branquinha, é porque você está implementando aproximadamente pouquinho mais, pouquinho menos de 4 kg-força por centímetro quadrado. Certo? E a polissonografia, que não fazia parte do critério diagnóstico, não era uma preocupação em 90. Ela passou a ser, então, quando eles foram acrescentando outras queixas a partir de 99, certo? Basicamente, então, nós temos o quê? Dor difusa,
3 meses, 11 dos 18 tender points. Isso daqui desde 1990, por isso que eu coloquei. Isso não se modificou, mas a maneira de se modificou. Então, eu coloquei um slide aqui, marque com um X as áreas onde teve dor nos últimos 7 dias. Então, nós vamos ver que esse IDG é um índice de dor generalizada. E o EGS é a escala de gravidade dos sintomas. E aqui embaixo eu coloquei como é que vocês vão interpretar a soma de pontos. Certo? O critério dos 3 meses aqui também se modifica, porque você precisa ter uma dor crônica, né? Ou seja, uma dor de pelo menos 3 meses, mas você não pode ter outra condição clínica que possa explicar essa dor. Certo? Professora, Oi. o que é o EGS? Escala de gravidade dos sintomas. Obrigada. Beleza? Alguma dúvida aqui? Então, você vai perguntando para qual área. Olha, por exemplo, Júlia, aplica esse questionário na sua avó, porque você disse que ela sente dor no rosto também, né? Sim, prof, sente. É o que ela mais reclama, na verdade. Ela mais se queixa. Olha só. Aplica esse questionário nela, né? De maneira que você não induza, mas é difícil, vai ser difícil dar para ela responder, né? Então, não induz ela a responder, pergunta mesmo, e vê, né, como é que fica o índice de dor geral e a gravidade dos sintomas. Porque aqui considera já, olha, dor na mandíbula, tá bem assim, ó, dividida as regiões aqui, certo? Sim. Num hemicorpo, em outro hemicorpo. Dá para ver aqui, ó, esquerdo e direito, certo? Bom, vocês conseguiram ver? Todas as vezes que vocês forem, se vocês forem fazer um trabalho científico, todos esses estão validados. É importante que os questionários que vocês utilizem estejam validados, certo? Esses 3 critérios, muito embora sejam praticamente o mesmo, eles só foram sendo atualizados, modificados e atualizados, eles são utilizados para diagnóstico da fibromialgia. E se a pessoa tem uma condição clínica associada, deve ser considerado, certo? Então, se você vai fazer um trabalho científico, dificilmente você vai poder pegar uma pessoa que tem fibromialgia e outra doença, e ela sabe que tem. Oh, me desculpem, gente. Só um minutinho. Alô? Nada importante. Certo? Então, é fato que quando vocês forem, se vocês forem trabalhar, vocês podem utilizar esses critérios de diagnóstico. Eles são validados. E se você for fazer um trabalho, é importante que você tenha um grupo controle, né? Que você aplique o teste, não implemente tal conduta. É só assim mesmo que você vai conseguir, né, descrever com mais parâmetros, né, o seu trabalho, certo? Assim como você pode aplicar uma tabela dessa de dor num paciente, no início do tratamento, no final, a cada 5 dias, a cada 10 atendimentos, você vai estabelecendo
E por aqui você vai mediando, junto com o paciente, né? Como é que você pode conduzir o tratamento. Beleza? As diferenças... Oi, Professora, pois não. para a criança, usa o mesmo questionário? Cleonice, olha, não existe um outro questionário, um outro instrumento, vamos chamar, né? De fibromialgia, não. Apesar, muito embora as queixas de criança, por exemplo, como eu disse, que eu tive a oportunidade de tratar uma menina de 9 anos, é porque na nossa antiga UBS, onde nós fazíamos estágio, na UBS Iguaçu, onde nós ficamos 10 anos quase fazendo estágios, a pediatra de lá era reumatologista pediátrica, a doutora Paula. Então, ela tinha feito residência de reumatologia pediátrica no maior laboratório de reumatologia que tem, né, que é da Universidade de São Paulo. Então, ela era uma reumatologista pediátrica, então ela tinha, na verdade, eu não sei qual foi o critério que ela utilizou na época, mas é uma boa pergunta, porque eu nunca soube que existe um instrumento para crianças. Talvez seja por isso que na queixa as pessoas falam que já tem essa dor desde que se conhece por gente, mas ela é subdiagnosticada, ela não é valorizada quando tem queixa na criança. Porque a criança não para, corre, tem dor do crescimento, tem, enfim, né? Até relacionar a infância com a fibromialgia foi bem complicado. Foi o único caso de criança que eu atendi até hoje. Mas eu tenho bastante contato com a doutora Paula ainda. Eu vou perguntar para ela no momento que eu tiver oportunidade, Cleonice. Tá ok. Tem um livro, inclusive, de reumatologia pediátrica muito bom na biblioteca do Sesumar. Uhum. E ele está disponível como e-book. Oi. Qual que é o nome do do livro? Reumatologia pediátrica. Ok, vou dar uma olhada. E ele está disponível no e-book. Se você achar alguma coisa, compartilha com a gente, tá bom? Tá ok, obrigada, prof. Imagina. Tender points e trigger points são bem diferentes, certo? Um tender point, então, você vai palpar e vai perceber. Parece que colocou um pedacinho de couro embaixo do músculo, assim. Vocês já devem ter palpado alguma aula prática, ou não. Parece que você pega um pedacinho de couro, um tecido mais rígido, e coloca debaixo da pele, um pouquinho mais abaixo da pele. Então, quando você palpa, você vê macio do lado e aquele lado. Não é uma coisa que, igual você palpar uma almofada e alguma coisa que seja totalmente dura. Não é tanto assim. Você tem que ter uma certa sensibilidade. Assim como você vai ter que desenvolver sensibilidade auditiva para poder reconhecer os sons quando você faz a ausculta, você também vai ter que desenvolver uma sensibilidade na sua mão, se você for trabalhar com esse tipo, né, de doenças. Porque não é uma coisa que você também, aqui é macio, aqui é duro, é um tender point. Não é bem assim. Tem algumas regiões, né, esses 18 pontos têm regiões marcadas, tá tudo descrito aqui, ó, todas as regiões estão descritas, localização anatômica dos pontos dolorosos, eu coloquei aí para vocês, certo? Então, um tender point é uma área sensível. Já o trigger point é um local irritável, certo? E é uma baixa sensibilidade mesmo. Então, a gente fala que o tender point é da fibromialgia
E o trigger point está presente, então, na síndrome dolorosa miofascial, certo? O tender point responde a medicamentos. O trigger point já não. O trigger point necessita de uma conduta local, certo? O tender point responde a condutas sistêmicas. Beleza? E quando você palpa também, você sente diferença. E o paciente também responde de maneira diferente. Nessa próxima, eu coloquei de maneira mais simples, né? Onde tem os círculos, são os pontos de localização da dor, que deve ser avaliado quando você vai estabelecer o diagnóstico, certo? Aí, no slide seguinte, eu coloquei, então, a localização anatômica dos pontos. Então, a local de inserção, dos ligamentos, do quadrante, bem certinho. Então, juntando esses dois pontos, essa aula, eu acho que eu coloquei só 2 slides por aula, né? Por página. Justamente para vocês conseguirem, eu não queria passar essa localização anatômica em outro slide para vocês, aí ficaria difícil para estudar. Então, eu coloquei num slide só. Ficou menor a letra, eu coloquei 2 somente em cada página para vocês. Para ficar mais fácil, caso vocês tenham que imprimir, tá bom? Então, gente, a gente para aqui. Na metade da aula, são aproximadamente 30 slides, 35. A gente para na metade, então, né? Sendo que abaixo aqui eu coloquei exatamente as figurinhas, olha. Certo? Vocês conseguem perceber essa foto aqui? Que é uma pessoa? Uhum. Parece uma caveira, né? Mas é uma pessoa. Para vocês conseguirem dimensionar a dor. Certo? Então, olha, os pontos dolorosos marcados, certo? E a gente vai, então, para a segunda parte da aula, que é os sinais e sintomas da próxima aula, tá bom? Por isso que eu coloquei fibromialgia 1, igual eu fiz gota. Júlia, eu tenho tenho certeza que eu anexei esse vídeo. Eu vou ver por que eu não disponibilizei. Não, a Nicole respondeu para mim que está na segunda página dos comentários do fórum. Eu consegui achar já. É que eu não tinha procurado nos comentários. Que eu pensei que estava na descrição em cima, mas já achei sim. Ah, que bom, eu tenho certeza, tá aqui feito o download, Júlia. Que bom, então. Tá lá. Certo, gente? Agora tem uma pergunta do fórum para vocês responderem. Vocês não vão ter dificuldade, porque as referências de fibromialgia são fartas, né? Tem bastante. Então, é isso. Até semana que vem. Agora são 10h36. Então, ainda sobra praticamente 25 minutos para vocês responderem o fórum, ou pelo menos começarem, tá bom? Tá bom, prof. Tchau. Tchau, prof. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijos a todos. Beijo. Até, tchau. Tchau. Professor, Oi. no fórum é para colocar o link dos artigos? Olha, Marcelo, eu quero que você comente, mas eu dei a oportunidade de você anexar também. Você viu, né? Vi. Então, pode anexar sim, sem problemas. Tá, daí o link ou o PDF? Qual dos dois? Ah, pode ser o PDF, o que ficar mais fácil, Marcelo, não tem problema.
Tá bom. Mas eu não quero somente que você linke lá e isso é a resposta do fórum, que você Ah, comente sim. também. Tem que ficar Certo. claro que você elegeu aqueles 2 artigos ou mais, e você leu e você comentou. Uhum. Beleza. Beijo para vocês, gente. Tchau, obrigado. Tchau.